Graça e paz, família, graça e paz, meu amigo, graça e paz, meu irmão. Gratidão damos a Deus nesse novo dia. Hoje, 19 de setembro de 2024, nossa meditação vai percorrer o livro de Juízes, capítulo 9, e eu tomei como base o versículo 56, que diz assim: Assim Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que tinha feito a seu pai, matando os seus 70 irmãos. Se você tem o hábito, ou se você teve a possibilidade de nos acompanhar no nosso devocional de ontem, nós falamos sobre a mudança de Gideão, ou seja, a transformação de Gideão, um homem que foi, vamos dizer assim, buscado no Senhor, escolhido pelo Senhor, para libertar o povo de Israel de mais um período de escravidão. Ou seja, o povo escravizado outra vez, Outra vez, levanta-se alguém que é considerado o mais fraco de uma das famílias mais fracas daquele tempo, daquele povo, ali na cidade de Ofra. E no transcorrer, lá no versículo 27 do capítulo de ontem, capítulo 8, tem a marcação temporal, a marcação, vamos dizer assim, de conduta do que conduz ao versículo inicial da nossa meditação, que é o versículo 56 do capítulo 9. Então, no capítulo 8, versículo 27, está escrito: E fez Gideão disso um éfode, e pô-lo na sua cidade em Ofra, e todo Israel se prostituiu ali após ele, e foi por tropeço a Gideão e a sua casa. Nós também vemos que Gideão, praticamente, ele, apesar disso aqui, ele vive praticamente uma vida tranquila, tem 70 filhos, pratica aquele problema que quase todos os homens gostam de praticar, que é ter muitas mulheres. E entre esses 70 filhos, ou além desses 70 filhos, ele tem um filho a mais, na cidade de Siquém, na cidade de Siquém, e o nome desse filho é Abimeleque. E o interessante, segundo os estudiosos, Abimeleque é como se fosse Abimeu, é como se fosse uma tradução de meu pai é rei, dando a entender que Gideão, ao não aceitar governar sobre aquele povo, quando eles o convidaram para governar, e ter optado apenas por receber presentes, mas no coração dele ficou a vaidade, como se ele se sentisse um rei. Pelo menos é o plano de fundo, o contexto sobre isso. E aí, você pegando agora esses 70 filhos, e esse filho, que era o filho com uma concubina na cidade de Siquém, esse vai se destacar, o Abimeleque. O Abimeleque, que é o que dá início ao nosso devocional, ele vai até a cidade da sua mãe, procura os seus tios, e o povo da sua família, e apresenta a seguinte situação: vocês querem ser governados pelos 70 filhos de Gideão ou por mim, que também sou filho de Gideão? Vocês preferem ter 70 reis ou um só? E observem que, além de eu ser filho de Gideão, eu também sou filho de vocês, vamos dizer assim. E ele traz isso e pede para que seus tios levem a sua família, levem isso para todo o povo de Siquém. E o interessante é que todo o povo de Siquém, eles aceitam essa proposta.
eles aceitam essa proposta. Isso já dá um norte para a gente, na nossa vida prática, que nós devemos tomar muito cuidado com as coisas que nós passamos a cultivar em nosso coração. E o interessante para mim também, uma marcação interessante isso aqui, é que a gente vai ver algo aqui que envolve inicialmente uma briga de família. Uma briga que, por vezes, aqui, os demais irmãos nem sabem que estão numa guerra, estão numa briga, porque um só resolve brigar. E esse aspecto é interessante, que é uma briga pautada após a morte do pai. E isso nos lembra, então, a questão de herança, a questão daquilo que muitos homens, muitas famílias se destroem, que é para poder pegar, para poder receber aquilo que se acha que tem direito, enquanto que nesse ponto o Abimeleque acha que tem mais direito do que todos os outros. E isso que nasce no coração dele vai desencadear uma reação que é muito danosa, que é muito vergonhosa, que faz com que a própria casa de Gideão, ela seja marcada, ela seja pontuada por algo muito ruim. Um homem que os seus frutos agora serão objeto, ou um fruto mais específico, objeto de vergonha, objeto de egoísmo, objeto de desejo por poder, objeto de insanidade, objeto de alguém que se distancia do próprio Deus. Então, Abimeleque, nesse processo, é aceito pelo seu povo de Siquém, que lhe financia com 30 moedas de prata. Eu acho que é isso que a Bíblia diz. Deixa eu ver se eu acho certinho. 70 peças, aí diz assim, no versículo 4, e deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, e com elas alugou Abimeleque uns homens ociosos e levianos que o seguram. E essa é contada, então, esse desejo insano, esse desejo macabro, faz com que Abimeleque se junte a homens ociosos, a homens maus, a homens interessados em dinheiro e desprezíveis pela vida humana. E o que ele pratica? Ele visita os seus irmãos na cidade de Ofra, e mata seus 70 irmãos sobre uma pedra. O interessante aqui é que ele fala que ele mata seus 70, ele fala assim no versículo 5, e veio à casa de seu pai, a Ofra, e matou seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens sobre uma pedra. Porém, Jotão, filho menor de Jerubaal, ficou porque se tinha escondido. Aqui é interessante porque ele fala sempre de matar 70 homens, mas a Bíblia fala que Jerubaal tinha 70 filhos, além de Abimeleque. Mas ele fala que Jotão escapou. Então dá-nos uma ideia que, na verdade, morreram 69 filhos. Mas durante o texto bíblico, a expressão utilizada é sempre 70 homens, para se referir aos filhos mortos. Pelo menos é a concepção que me restou aqui do texto. E esse Jotão, então mata os 70, e o povo de Siquém levanta Abimeleque como governante na posição de rei. E ao saber disso, Jotão, que havia fugido, sobe no monte de Gerizim e levanta e traz uma parábola, trazendo as questões que todas as árvores, representando ali o povo, todas as árvores estavam com desejo que uma árvore renasce, e pegam árvores nobres, oliveira, pega figueira, né? Eles pegam uma oliveira, depois pegam uma figueira, e depois ele pega uma figueira. Essas três árvores, entendendo que estão sendo cuidadas,
tendo sustentadas pelo Senhor, recusa, mas em uma árvore de espinho e resolve aceitar reinar sobre o povo. É como Jotão dizendo assim, vocês, povo de Siquém, optaram por não entender que quem deve reinar sobre vocês é o próprio Deus. Vocês desprezaram o que meu pai fez por vocês, livrando-os de Midianita, ou seja, meu pai Gideão, e agora escolhe um homem mau, escolhe os espinhos. E ele deixa a seguinte profecia, a seguinte mensagem para o povo de Siquém. A partir do versículo 19 até o versículo 20, ele diz, se em verdade e sinceridade usastes com Jerobaal e com a sua casa, hoje, alegrai-vos com Abimeleque e também se alegre convosco. Mas se não, saia fogo de Abimeleque e consuma o cidadão de Siquém. E Bet-Milo, e saia fogo do cidadão de Siquém de Bet-Milo que consuma Abimeleque. Ou seja, ele declara que entre Abimeleque e entre eles sairia fogo, sairia guerra, sairia morte. Mas a vida que começa com a maldade, e aí a gente, na nossa vida prática, a gente tem que lembrar das consequências. O nosso coração, quando se distancia do Senhor, as nossas escolhas, quando não aprovam, quando nós queremos mudar a história do Senhor, os planos do Senhor, ou manchar aquilo que o Senhor estabeleceu para a nossa vida, fazendo com que servimos como um testemunho equivocado do poder de Deus, também inimigos se levantarão contra a gente, problemas se levantarão. E surge um personagem chamado Gaal, filho de Ebed. E Gaal começa a falar mal de Abimeleque, começa a se levantar contra Abimeleque. E essas informações chegam até Abimeleque, que cerca Gaal, cerca os homens dele, e no final, Gaal é morto também por Abimeleque. E começa um processo de perseguição contra aqueles que querem tomar o poder, que querem se opor. E nesse processo de perseguição, de morte, de emboscadas, ele sai derrubando cidades, ele sai conquistando, né? Ele sai conquistando. O povo de Siquém e o povo de Abimeleque começa a haver oposição, eles não se entendem mais. E é quem Abimeleque vai encontrando, saindo da cidade, pelos campos ou fugindo, Abimeleque sai matando. Ele vai até a torre de Siquém e mata ali 1000 homens que estavam abrigados, 1000 homens e mulheres estavam abrigados. Ele mata tocando fogo na torre. E o interessante é que nessa passagem, assim como foi falado lá em Gideão ontem, que Gideão ontem, ou foi anteontem, ele fala que para que o povo que o seguia, para que os seus guerreiros, os 300 que o seguiam, olhassem para ele e fizessem as mesmas coisas que ele está fazendo, Abimeleque assim também o faz. E diz o seguinte, no versículo 48, quando lá no final desse versículo ele diz assim, o que me vistes fazer, apressai-vos a fazê-lo, assim como eu. Quando ele está cortando árvores, cortando troncos, juntando e colocando, montando, para poder preparar uma fogueira para a torre e mata todas aquelas pessoas. Mas nada fica por acaso. As consequências, quando ele vai novamente, quando ele coloca uma outra cidade, quando ele vai sentir uma outra cidade e as pessoas também, numa outra torre muito mais forte, que ele está cercando e pretende fazer da mesma forma, uma mulher de lá, quando Abimeleque está próximo à porta da torre, lança um pedaço, no versículo 53 diz, porém uma mulher lançou um pedaço de uma mor, que quer dizer uma pedra de moinho, sobre a cabeça de Abimeleque, que lhe quebrou o crânio. E ele, para não morrer sobre a vergonha por ter sido morto por uma mulher, que normalmente é alguém que não está em campo de batalha contra um homem, ele pede para que o seu moço, que carregava as suas armas, o atravesse com sua espada e o mate, para que não tenha a sua vergonha estabelecida, mas está aqui, registrada na própria Bíblia. E a partir daí, a Bíblia estabelece que, como também
todo o mal dos homens de Siquém fez tornar sobre a cabeça deles. E a maldição de Jotão, filho de Jerusalém, filho de Jerubaal, veio sobre eles, quando ele disse, lá naquela profecia, que tanto Abimeleque se levantaria contra Siquém e Siquém contra Abimeleque. Irmãos, toma cuidado com o que nasce no teu coração. Toma cuidado. E eu deixo aqui registrado um ponto principal, isso que se dá depois da morte de Gideão. E normalmente o que vem depois da morte dos nossos pais é aquilo que nós conhecemos como herança, que normalmente é um momento em que muitas famílias são destruídas por essas coisas materiais. Abimeleque queria reinar, queria o direito de reinar, e para que ele pudesse reinar, os seus irmãos deveriam ser aniquilados, deveriam ser destruídos. E assim ele o faz, levantando-se contra o seu irmão e mostrando também que aqui isso torna um pouco mais compreensível, porque são 70 irmãos, filhos de mulheres diferentes, mostrando que Deus normalmente, que a proposta de Deus normalmente é que homens construa sua família de uma única mulher, para que a linhagem venha o mais perfeita possível, para que as coisas venham mais adequadas e essas pessoas sejam criadas, ordenadas e moldadas dentro da mesma casa pelo sacerdote, que é o homem da casa, e pela mulher. Tá certo? Fica na bênção de Deus, fica na graça do Pai soberano, fica na proteção do nosso Pai, e que teu coração possa ser alimentado pelas boas coisas do Senhor, e que no fim de tudo Deus te guarde, meu irmão.